Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Atic, eu sou engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. Nesse vídeo eu vou estar falando aí sobre algo que eu tinha gravado, um outro vídeo que eu tinha gravado na época que eu estava na faculdade, aonde eu estava falando sobre paradigma de programação. Eu não fiz o vídeo para poder ganhar audiência, eu só coloquei lá no YouTube para ajudar todo mundo a entender sobre o tema, porque é um negócio muito chato, tá? Paradigma de programação é muito chato, é teoria é chato. E eu acabei gravando o vídeo, o áudio ficou uma droga, mas as pessoas acabaram assistindo, teve muitas visualizações, o pessoal assimilou bastante conteúdo, outros youtubers acabaram gravando o vídeo em cima, mas eu gostaria de explicar isso para vocês aí com as minhas palavras, na prática, o que é um programador que entende de paradigma de programação, tá bom? Bom, como vocês estão vendo a imagem, paradigma é um ponto de vista, tá ok? São formas de você enxergar a solução de um problema. Uma linguagem de programação, ela resolve um problema. Linguagens que são focadas, por exemplo, para matemática, não servem, por exemplo, para resolver problemas de sistemas de nuvem. Tem linguagens que são feitas especificamente para você trabalhar direto no hardware, né? A urna eletrônica, por exemplo, o seu smartphone, cada linguagem resolve um problema. Então, sabendo disso, sabendo dessa necessidade, são criadas inúmeras linguagens. O que a gente mais conhece são as linguagens para desenvolvimento de sistemas, porque é o que está mais próximo do usuário, é o que nós mais utilizamos, como Python, por exemplo. Mas existem inúmeras outras linguagens que resolvem outros inúmeros problemas. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são linguagens imperativas, né? Que são aquelas linguagens que a gente trabalha dando ordens para elas. Então, aqui na internet, se você pesquisar aqui, a primeira linguagem que você vai aprender na faculdade, talvez você vá aprender na faculdade, são as linguagens estruturadas. Você sempre vai começar aprendendo isso porque é muito fácil de você aprender. Então, você dá ordens para o seu computador, você programa conjunto de instruções ali e ele vai executar esse conjunto de instruções. Então, uma linguagem imperativa, explicando aquilo que eu estava falando ali, é uma linguagem que vai dando ordens. Você vai dando ordens ali para a máquina através das instruções e ela vai fazendo. Dentro disso você tem o paradigma estruturado, ou seja, que é aquela sequência de instrução bem montadinha que funciona mais ou menos dessa maneira aqui, que eu vou escrever aqui no código Python. Então eu começo, por exemplo, com um print, diga seu nome, e aí eu coloco aqui o nome, input, e tralalá. Ele vai pegar o nome da pessoa, vai colocar dentro de uma variável, e aí eu vou colocando aqui as minhas instruções. Então, se nome diferente disso daqui, ele tem que escrever print, tá errado, sei lá. E aí eu vou colocando essa sequência de código um em cima do outro. Eu sigo uma estrutura lógica para fazer isso. Isso é um paradigma estruturado. A linguagem Python tem o paradigma estruturado porque ela é multiparadigma, nós vamos falar sobre isso no final do vídeo. A outra coisa que a gente precisa entender é o paradigma funcional. Eu estou usando imagens da internet para vocês entenderem que é uma coisa bem parecida com o do mundo real. Então o paradigma estruturado segue aqui a estrutura do mundo real, uma estrutura lógica, tá? Tem uma sequência para acontecer. Então, por exemplo, você não constrói um prédio de cima para baixo, você precisa fazer as bases dele e aí você vai subindo assim que for acontecendo. E aí você tem um outro paradigma que é o paradigma funcional, e que no caso aqui ele remonta aqui a ideia de ser uma coisa fácil e rápida, que você tem também no Python, que é através dos comandos lambda. Então
de forma bem simples para me explicar, porque é um pouco complicado na prática. O paradigma funcional, ele permite que você crie funções, crie trechos de código ali que você pode reutilizar a fim de facilitar a sua vida. Por exemplo, eu posso vir aqui, def trata nome, né, trata nome, ele vai receber o nome, e eu vou colocar essa mesma lógica que está aqui, certo? Opa, não é para salvar não. Então ele vai tratar o nome e colocar, verificar se esse nome está funcionando. Então, para mim poder invocar essa função aqui no meu código, eu vou chamar o trata nome e eu vou passar o nome aqui qualquer, por exemplo, nada, certo? Então, se eu executar esse código, ele vai falar que está errado, eu errei aqui. Você usa coloração de sintaxe, você não precisa de uma coisa muito complicada para programar. O outro paradigma que a gente tem é o paradigma orientado a objeto. Então, esse ponto de vista, ele trata tudo como se fosse um objeto. Então, por exemplo, esse mouse que eu tenho aqui, não vai sair do lugar. O mouse que eu tenho aqui, esse controle de ar-condicionado, é um objeto. Então, ele vai pegar as características padrões desse objeto e eu vou programar os atributos, eu vou programar as características desse objeto aqui. Um exemplo de orientação a objeto aqui no Python é a criação de classes. Então eu posso ter, por exemplo, uma classe, né, chamada pássaro. Essa classe pássaro, ela pode receber, por exemplo, o atributo penas, né, tipagem de pena. Vamos colocar aqui tipo pássaro tem pena, né? Eu no Python, lembrando que no Python eu não tenho que colocar a tipagem do dado, tá? É autodeclarado, pena, bico e acabou. Pronto, eu criei um pássaro. Eu posso criar outro objeto aqui, por exemplo, chamado cliente. Cliente tem nome, cliente tem CPF e assim vai. Então eu vou criando os meus objetos e eu vou reutilizo esses objetos depois. Então, por exemplo, eu posso criar um objeto chamado cliente, invocando esse cliente aqui. Então, esse cliente ele já vai ter esses atributos e aí eu vou escalando isso. Então, esse é o paradigma orientado ao objeto. Aí algumas curiosidades aí que eu fui procurando, pessoal. Aqui no Wikipedia tem bastante coisa. Agora tem bastante coisa confiável, né? Então você pode verificar que tem uma pancada de paradigma. Você tem, por exemplo, paradigmas aqui, linguagens de programação utilizado para matemática. Então você pode criar fórmulas matemáticas, derivadas, integrais, toda essa parafernália lá utilizando a matemática. E outra coisa, você tem linguagens aqui declarativas, que é o caso do HTML. Eu tinha feito um vídeo lá sobre HTTPS, confere aqui embaixo, tá, depois, onde eu estava falando sobre isso. Né? Você tem linguagens que são declarativas, que você pode utilizar, por exemplo, para criar interfaces gráficas, para criar, por exemplo, páginas de web. Então isso é paradigma de programação. São pontos de vista que a gente utiliza para resolver problemas. Cada linguagem resolve um tipo de problema. Algumas linguagens elas combinam todos esses paradigmas entre elas e cabe a você decidir o que é melhor para você. Por exemplo, o Python, que é a linguagem padrão que eu utilizo. O Python é uma linguagem multifuncional, multiparadigma, onde você pode fazer basicamente o que você quiser. É a linguagem mais perfeita do mundo? Não, porque ela não resolve todos os problemas. Mas a maioria dos problemas que você tem no dia a dia, como por exemplo, criar um sistema para fazer tratamento de dados, fazer ali um cadastro, você criar uma rotina que faz backup do seu computador, ela é perfeita para isso, tá ok? Então não tem esse negócio, você usa a linguagem que você quiser. Se você entender como funcionam os pontos de vista, você programa em qualquer linguagem, tá beleza?
Então galera, esse é o nosso vídeo. Curte aqui, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima, tá beleza?